28. Tem certeza de que era o espírito das brumas? Ellen perguntou, de senho franzido, com uma carta semi-terminada, inscrita numa folha de metal sobre a mesa à sua frente. Ele havia decidido dormir na cabine a bordo do barco estreito em vez de usar uma tenda. Não somente era mais confortável, como também ele se sentia mais seguro, com paredes ao redor em vez de lona. Vin suspirou, sentando-se na cama, encolhendo as pernas e encaixando o queixo nos joelhos. Não sei. Fiquei um pouco assustada, então fugi. Fez bem, Ellen disse, estremecendo ao se lembrar do que o espírito das brumas fizera com ele. Caesar estava convencido de que o espírito das brumas não era maligno, Vin comentou. Eu também. Se você lembra, foi eu quem caminhou até ele, dizendo a você que o sentia como algo amigável. Foi bem no momento em que ele me apunhalou. Vin negou com a cabeça. Ele estava tentando me impedir de soltar ruína. Pensou que se você estivesse morrendo, eu tomaria o poder para mim e o curaria, em vez de abdicar dele. Você não sabe ao certo as intenções do espírito, Ven. Pode estar relacionando coincidências na mente. Talvez, mas isso levou Caesar a descobrir que Ruína estava alterando o texto. Ao menos aquilo era verdade. Se de fato pudessem confiar no relato de Caesar, o Terrizano havia ficado um pouco contraditório desde a morte de Tindwell. Não, Ellen disse a si mesma, sentindo uma pontada instantânea de culpa. Não. Caesar é confiável. Talvez ele esteja tendo uma crise de fé, mas ainda é 2 vezes mais confiável que o resto de nós. Ah, Ellen, Vane disse baixinho. Há tanto que não sabemos. Nos últimos tempos, eu sinto como se minha vida fosse um livro escrito em um idioma que não sei ler. O espírito das brumas, em relação com tudo isso, tem relação com tudo isso, mas não posso nem começar a compreender como. Provavelmente está do nosso lado, Helen confirmou, embora fosse difícil suprimir as lembranças de como se sentir ao ser apunhalado, de sentir a vida se esvaindo, morrer, saber o que isso causaria a Ven. Ele se forçou a voltar à conversa. Você acha que o espírito da bruma tentou impedi-la de soltar ruína? E Caesar diz que ele lhe deu informações importantes. Isso o torna o inimigo do nosso inimigo. Por ora, Vin falou, mas o espírito das brumas é muito mais fraco que Ruína. Sentiu os dois. Ruína era vasto, poderoso. Ele pode ouvir o que dizemos, ver todos os lugares ao mesmo tempo. O espírito das brumas é muito mais tênue, mais como uma lembrança do que como uma força ou poder real. Você ainda acha que ele te odeia? Vin deu de ombros. Faz mais de um ano que não o vejo. Ainda assim, tenho certeza de que não é o tipo de coisa que muda, e eu sempre senti ódio e animosidade vindos dele. Ela hesitou, franzindo a testa. Aquilo foi o começo. Na noite em que vi o espírito das brumas pela primeira vez, foi quando comecei a sentir que as brumas não eram mais meu lar. Tem certeza de que o espírito não é o que mata as pessoas e as deixa doentes? Vena sentiu. Sim, tenho certeza. Ela era firme a esse respeito, embora Ellen achasse o julgamento apressado. Algo fantasmagórico movendo-se nas brumas parecia exatamente o tipo de coisa que seria relacionada a pessoas morrendo subitamente naquelas mesmas brumas. Claro, as pessoas não eram apunhaladas pelas brumas, mas morriam devido a uma doença de convulsões. Ellen suspirou, esfregando os olhos. Sua carta inacabada para Lord Yeoman estava na mesa. Ele precisaria retomá-la pela manhã. Ellen, disse Vin. Hoje à noite, eu disse a uma pessoa que pararia a chuva de cinzas e deixaria o sol amarelo. Ellen ergueu uma sobrancelha. Aquele informante de quem você falou? Vena sentiu. Os dois ficaram em silêncio. Nunca esperei que você admitisse algo assim, ele disse por fim. Eu sou o herói das eras, não sou? Até Caesar disse antes de começar a ficar estranho. É o meu destino. O mesmo destino que disse para você tomar o poder do poço da ascensão e em seguida libertá-lo para o bem maior da humanidade? Vena sentiu. Ven, Helen disse com um sorriso, não acho de verdade que destino seja o tipo de coisa com que precisamos nos preocupar agora. Digo, temos provas de que que as profecias foram deturpadas por ruína para levar as pessoas a libertá-lo. Alguém precisava se preocupar com as cinzas. Não havia muito que ele pudesse responder. O lado lógico de Ellen queria argumentar,
alegar que deveriam se concentrar nas coisas que poderiam fazer. Criar um governo estável, descobrir os segredos do Senhor Soberano, buscar os suprimentos nos depósitos. Ainda assim, a chuva de cinzas constante parecia estar ficando cada vez mais densa. Se continuasse nesse ritmo, não demoraria até que o céu se transformasse em nada mais que uma tempestade preta e sólida. Não parecia tão difícil pensar que Ven, sua esposa, poderia fazer algo a respeito da cor do sol e das cinzas caindo. Demou tem razão, ele pensou, tamborilando os dedos na carta metálica de Lord Yeoman. Realmente não sou um membro exemplar da Igreja do Sobrevivente. Ele a observou do outro lado da cabine, sentada na cama, com a expressão distante, pensando sobre as coisas que não deveriam ser de sua responsabilidade. Mesmo após saltar a noite toda, mesmo após aqueles dias de viagem, mesmo com o rosto sujo de cinzas, ela era linda. Naquele momento, Ellen percebeu uma coisa. Vin não precisava de outra pessoa que a adorasse. Ela não precisava de outro fiel como Demol, especialmente não se fosse Ellen. Ele não precisava ser um bom fiel da igreja de sobrevivente. Precisava ser um bom marido. Bem, então, mãos à obra, disse. O quê? Vin perguntou. Salvar o mundo, parar as cinzas. Vin bufou baixinho. Você faz parecer uma piada. Não, estou falando sério, ele disse, levantando-se. Se você sente que devemos fazer isso, se sente que é isso que você é, então, mãos à obra. Vou ajudá-la no que puder. E aquele seu discurso. Na última caverna de depósito, você falou sobre divisão de trabalho. Eu trabalho com as brumas. Você trabalha para unir o Império. Eu estava errado. Vance sorriu, e de repente Ellen sentiu como se o mundo tivesse sido só um pouco consertado. Então, disse ele, sentando-se na cama ao lado dela, o que você tem a dividir? Algum pensamento? Vin hesitou. Sim, mas não posso dizer. Ellen ficou sério. Não é que eu não confio em você, Vin disse. É ruína. No último depósito, descobri uma segunda inscrição na placa, perto do fundo. Ela alertava que qualquer coisa que eu falasse ou escrevesse seria reconhecida por nosso inimigo. Então, se falarmos demais, ele saberá de nossos planos. O que dificulta um pouco isso de trabalharmos juntos para resolver o problema. Ben pegou as mãos dele. Ellen, sabe por que eu concordei em finalmente me casar com você? Ele ergueu a cabeça. Percebi que você confiava em mim, ela respondeu. Confiava, como ninguém havia confiado antes. Naquela noite, quando eu enfrentei Zane, concluí que eu precisava lhe dar a minha confiança. Essa força que está destruindo o mundo. Nós temos algo que ela nunca vai entender. Não preciso necessariamente de sua ajuda. Preciso de sua confiança, de sua esperança. É algo que nunca tive em mim mesma. Eu confio e dependo da sua. Ela assentiu devagar. Você tem. Obrigada. Sabe, naqueles dias em que você se recusava a se casar comigo, eu frequentemente pensava em como você era estranha. Ela ergueu uma sobrancelha. Olha, que romântico. Ellen sorriu. Ah, seja razoável. Você tem que admitir que é incomum ver uma mistura estranha de nobre, menina de rua e gato. Além disso, você conseguia, em nossos parcos 3 anos juntos, matar não apenas o meu Deus, mas meu pai, meu irmão e minha noiva. É como marcar 3 pontos num jogo homicida. Uma base estranha para um relacionamento, não acha? Vince se limitou a revirar os olhos. Estou feliz por não ter mais nenhum parente próximo, Ellen falou. Em seguida encarou-a. Exceto você, claro. Não estou prestes a me afogar, se é isso que você está pensando. Não, desculpe. Eu só estou... Bem, você sabe, de qualquer forma, eu estava explicando uma coisa. No final, parei de me preocupar sobre como você era estranha. Percebi que realmente não importava se eu entendia ou não, pois eu confiava em você. Isso faz sentido? De toda forma, acho que estou dizendo que concordo. Não sei exatamente o que você está fazendo e não tenho nenhuma pista de como vai conseguir, mas, bem, eu confio que você vai conseguir. Vin se aproximou dele. Só queria que houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudar, Ellen disse. Então, assuma toda aquela parte dos números, Vin falou, com uma careta de desgosto, embora tivesse sido a única a pensar que havia algo estranho nos percentuais daqueles que caíram sobre com as brumas. Ellen sabia que ela achava os números problemáticos. Ela não tinha treinamento nem prática para lidar com eles. Tem certeza de que há algo errado neles? Foi você quem pensou que os percentuais eram bem estranhos. Tem razão. Tudo bem, eu cuido disso. Só só me diga o que descobrir, Vin falou. Bem, como é que isso vai ajudar? Confie, você pode me dizer o que fazer.
Só não me diga por quê. Talvez possamos ficar um passo à frente daquela coisa. Ficar um passo à frente dela? Ellen pensou. Ela tem o poder de enterrar o império inteiro sob cinzas, e aparentemente pode escutar cada palavra que dizemos. Como vamos ficar à frente de algo assim? Mas ele havia prometido confiar em Vin. Então foi o que fez. Vin apontou para a mesa. Essa é sua carta para Yeoman? Ellen assentiu e disse: Espero que ele fale comigo, agora que estou aqui, de verdade. Slow Swift parecia acreditar que Yeoman é um bom homem. Talvez ele ouça. Algo me fez duvidar disso, disse Ellen. Sentou-se em silêncio por um momento. Em seguida fechou o punho, cerrando os dentes de frustração. Falei aos outros que quero tentar diplomacia, mas eu sei que Yeoman vai rejeitar. Falei que Yeoman, mas sei que Yeoman vai rejeitar minha mensagem. Foi por isso que trouxe meu exército em primeiro lugar. Eu poderia ter enviado apenas você para espionar, como fez em Urutou, mas infiltrações não nos ajudaram muito por lá. Ainda precisamos conquistar a cidade se quisermos os suprimentos. Precisamos desta cidade. Mesmo se você não se sentisse tão impelida a descobrir o que há naquele depósito, eu teria vindo aqui. A ameaça que Yeoman representa para nosso reino é grande demais, e a possibilidade de o Senhor Soberano ter deixado informações importantes naquele depósito não pode ser ignorada. Yeoman tem grãos naquele depósito, mas a terra aqui não terá luz do sol bastante para cultivá-los, então é provável que ele vá alimentar seu povo com os grãos em si. Um desperdício, quando não temos o bastante para plantar e encher o domínio central. Temos que tomar esta cidade, ou ao menos fazer dela uma aliada. Mas o que farei se Yeoman não quiser conversar? Mando exércitos atacarem os vilarejos próximos? Enveneno os suprimentos da cidade? Se você estiver certa, então ele encontrou o depósito, o que significa que terá mais comida do que esperávamos. A menos que ele destrua tudo, poderá sobreviver ao nosso cerco. Mas se eu o destruir, o povo dele morrerá de fome. Ela meneou a cabeça. Lembra quando executei Jastas? Você estava no seu direito, Ven foi rápido em dizer. Acredito que sim, Ellen respondeu, mas eu o matei porque ele liderou um grupo de colos para minha cidade e em seguida deixou que eles saqueassem o meu povo. Eu estou fazendo o mesmo aqui, há 20.000 dessas feras lá fora. Você pode controlá-los. Jastas pensou que poderia controlá-los também, Ellen disse. Não quero perder as rédeas daquelas criaturas, Ven. Mas se o cerco falhar e eu tiver de tentar acabar com as fortificações de Yeoman, não serei capaz de fazê-lo nem sem os colos. Ele negou com a cabeça. Se ao menos eu pudesse falar com o Yeoman, talvez eu pudesse chamá-lo à razão, ou ao menos convencer a mim mesmo de que ele precisa cair. Ven hesitou. Talvez haja uma maneira. Ela nem encontrou o olhar dela. Ainda há bailes na cidade, e o rei Yeoman participa de todos. Ellen piscou. De início supôs que talvez tivesse entendido errado. No entanto, a expressão nos olhos dela, aquela determinação desenfreada, o persuadiu do contrário. Às vezes ele via um toque do sobrevivente nela, ou ao menos do homem que as histórias diziam ter sido Kelsier. Ousada ao ponto da imprudência, corajosa e precipitada. Ele havia influenciado Ven mais do que ela gostava de admitir. Vin, você acabou de sugerir que participemos de um baile que está sendo realizado no meio de uma cidade que estamos sitiando? Vin deu de ombros. Claro, por que não? Somos nascidos da bruma. Podemos entrar na cidade sem muito problema. Sim, mas eu teria um salão cheio com a nobreza que estou querendo intimidar, sem mencionar no acesso ao homem que se recusa a me receber, em uma situação na qual ele teria problemas em fugir sem parecer um covarde. Você acha a ideia boa, Vin concluiu, sorrindo de um jeito travesso. É uma ideia maluca, Ellen retrucou. Sou imperador, não deveria me esgueirar pela cidade inimiga para poder ir à festa. Vina estreitou os olhos, encarando-a, mas tenho que admitir que o conceito tem um charme considerável, completou ele. Se Yeoman não vier nos encontrar, então vamos até lá e entramos de penetra na festa dele. Faz um bom tempo, desde o meu último baile. Teria de desenterrar um bom material de leitura em nome dos velhos tempos. De repente, Vin ficou pálida. Ellen parou de falar, olhando para ela, sentindo que algo estava errado. Não com o que ele havia dito. Era uma outra coisa. O que é? Assassinos? Espíritos da bruma? Colos? Acabei de perceber uma coisa, Vin disse, encarando-o com aqueles olhos marcantes. Não posso ir a um baile. Eu não trouxe um vestido.
O senhor soberano não apenas proibiu certas tecnologias, ele suprimiu completamente o avanço tecnológico. Parece estranho agora que durante 1000 anos de domínio, muito pouco progresso tenha sido feito. As técnicas agrícolas, os métodos arquitetônicos, mesmo a moda permaneceu notavelmente estável durante o reinado do Senhor Soberano. Ele construiu o Império Perfeito e, em seguida, tentou mantê-lo como estava. Em grande parte, foi bem sucedido. Os relógios de bolso, outra apropriação Clanny, que foram feitos no século X do Império, eram quase idênticos àqueles feitos durante o século I. Tudo permanecia igual até tudo entrar em colapso. Claro. 29. Como a maioria das cidades no Império Final, fora proibida a Urtou a construção de uma muralha. No início da vida de Caesar, antes de ele se rebelar, o fato de as cidades não poderem construir fortificações sempre lhe parecera um indício sutil da vulnerabilidade do senhor soberano. Afinal, se o tirano ficava preocupado com a possibilidade de rebeliões em cidades que podiam se voltar contra ele, talvez soubesse de algo que ninguém mais sabia, que podia ser derrotado. Pensamentos como esse haviam levado Caesar até Mer e, por fim, até Kelsier, e agora eles o levavam à cidade de Ortou, uma cidade que finalmente havia se rebelado contra a liderança nobre. Infelizmente, ela jogava Ellen Venture no mesmo balaio que todos os outros nobres. Não gosto disso, mestre guardador, disse o capitão Goradel, caminhando ao lado de Caesar, que, pelo bem de sua imagem, agora seguia na carruagem com Brisa e Ariane. Após deixar o povo terrisano para trás, Caesar alcançou apressadamente Brisa e os outros, e finalmente eles entraram na cidade que era seu destino. As coisas devem estar meio brutais por lá, Goradel continuou. Não acho que o senhor estará em segurança. Duvido que seja tão ruim quanto o senhor pensa, Caesar disse. E se pegarem os senhores como reféns? Meu caro, Brisa respondeu, inclinando-se para encarar o capitão. É por isso que os reis enviam embaixadores. Dessa forma, se alguém é empurrado, o rei. Dessa forma, se alguém é capturado, o rei ainda está em segurança. Nós, meu amigo, somos algo que ela nunca poderá ser, dispensáveis. Goradel fechou a cara para aquelas palavras. Eu não me sinto muito dispensável. Caesar olhou para fora da carruagem, observando a cidade em meio à chuva de cinzas. Era grande, uma das cidades mais antigas do Império. Ele observou com interesse que, conforme se aproximavam, a estrada fazia um declive, entrando em uma vala de canal vazia. O que é isso? Ariane perguntou, respondo a cabeça loira do outro lado da carruagem. Por que construíram essas estradas em fossos? Canais, minha querida, Brisa respondeu. A cidade costumava ser cheia deles. Agora, eles estão vazios. Um terremoto ou algo assim desviou o rio. É algo lento, ela comentou, trazendo a cabeça de volta para dentro. Faz os prédios parecerem 2 vezes mais altos. Quando entraram na cidade em si, seus 200 soldados marchando ao redor deles em formação foram recebidos por uma delegação de soldados de Ortou em uniformes marrons. Caesar havia enviado uma mensagem antes da chegada, claro, e o rei, o cidadão como o chamavam, dera a Caesar permissão para levar seu pequeno contingente de tropas para dentro de Ortou. Eles dizem que o rei quer se encontrar com os senhores imediatamente, mestre Terrisano, Goradel disse, voltando para a carruagem. O homem não perde tempo, não é? Brisa comentou. Então iremos, Caesar anunciou, assentindo para Goradel. Vocês não são bem-vindos aqui. Kellyan, o cidadão, era um homem de cabelos curtos, com pele áspera e uma postura quase militar. Caesar se perguntou onde aquele homem, aparentemente um simples camponês, antes do colapso, havia adquirido tamanha habilidade de liderança. Entendo que o senhor não deseja ver soldados estrangeiros em sua cidade, disse Caesar, cauteloso. No entanto, deve ter percebido que não viemos conquistar. 200 homens dificilmente representam uma força invasora. Kellyan estava em pé atrás de sua mesa, braços atrás das costas. Vestia o que parecia ser calças e camisa ska normais, embora as duas tivessem sido tingidas de vermelho escuro, quase castanho avermelhado. Sua câmara de audiência era um grande salão de conferências no que fora no passado a casa de um nobre. As paredes haviam sido caiadas e o candelabro retirado. Privada de mobília e refinamento, a sala lhes dava a impressão de estarem numa caixa.
Caesar, Brisa e Ariane estavam sentados em bancos duros de madeira, o único conforto que o cidadão lhes oferecera. Goradel se postava logo atrás, com 10 de seus dedos formando a guarda. Não tem a ver com os soldados Terrizano, Kellyan disse. Tem a ver com o homem que os enviou. O Imperador Venture é um monarca bom e razoável, Caesar afirmou. Kellyan bufou, virando-se para um de seus companheiros. Tinha muitos deles, talvez uns 20. E Caesar supôs que eram membros do governo. A maioria usava vermelho como Kellyan, embora suas tropas não tivessem sido tingidas. Embora suas roupas não tivessem sido tingidas com tons tão escuros. Ellen Venture, Kellyan falou, erguendo o dedo e voltando-se para Caesar. É um mentiroso e um tirano. Isso não é verdade. Ah, não? E como ele conquistou o trono, derrotando Strathventure e Ashweather Set em guerra? A guerra costuma ser a desculpa dos tiranos, Teizano. Kellyan interrompeu. Meus relatos dizem que a esposa nascida da bruma dele obrigou os reis a se ajoelharem naquele dia. Forçou todos a jurar lealdade a ele para que não fossem massacrados pelos colos. Parecem ações de um homem bom e razoável. Kellyan avançou, pousando as mãos espalmadas no tampo da mesa. Sabem o que fizemos aos nobres dessa cidade, Terrizano? O senhor os matou, Caesar respondeu em voz baixa. Como sobrevivente ordenou, Kellyan disse. Vocês alegam terem sido companheiros dele antes da queda. Mesmo assim, servem a uma das próprias casas nobres que ele buscou derrubar. Isso não é incoerente de sua parte, Terrizano. Lord Kelsier concluiu seu objetivo na morte do senhor soberano, Caesar respondeu. Quando isso foi alcançado, a paz... Paz? Diga-me, Terrizano, ouviu o sobrevivente falar alguma vez de paz? Caesar hesitou. Não, admitiu. Kellyan voltou a bufar. Ao menos é honesto. O único motivo pelo qual estou falando com vocês é porque Venture foi esperto bastante para enviar um Terrizano. Se tivesse enviado um nobre, eu teria matado o Patife e enviado o crânio carbonizado de volta como resposta. O salão ficou em silêncio. Tenso. Após alguns momentos de espera, Kellyan virou as costas para Caesar, encarando seus companheiros. Sentem isso? Ele perguntou aos seus homens. Conseguem se sentir ficando envergonhados? Olhem para suas emoções. De repente, sentem uma camaradagem por esses servos de um mentiroso? Ele se virou, encarando Brisa. Alertei a todos vocês sobre a alomancia, a ferramenta obscura da nobreza. Bem, agora podem senti-la. Aquele homem sentado ao lado de nosso distinto aterrizano é conhecido como Brisa. É um dos homens mais vis do mundo, um abrandador de enormes habilidades. Kellyan virou-se para falar com Brisa. Diga, abrandador, quantos amigos sua mágica fez? Quantos inimigos incitou ao suicídio? Essa bela garota ao seu lado usou suas artes para levá-la à sua cama? Brisa sorriu, erguendo a taça de vinho. Meu caro, o senhor, claro, me descobriu. No entanto, em vez de congratular-se por perceber meu toque, o senhor talvez deva se perguntar por que eu o manipulei para dizer o que acabou de proferir. Kellyan hesitou, embora, claro, Brisa estivesse blefando. Caesar suspirou. Uma reação indigna teria sido muito mais apropriada, mas por outro lado, isso não seria o modus operandi de Brisa. Agora o cidadão passaria o restante da reunião se perguntando se suas palavras estavam sendo guiadas por Brisa. Mestre Kellyan, Caesar disse, vivemos em tempos perigosos, de certo o senhor já percebeu. Podemos nos proteger muito bem, Kellyan retrucou. Não estou falando de exércitos ou bandoleiros, cidadão. Estou falando de brumas e cinzas. O senhor percebeu que as brumas estão demorando cada vez mais durante a luz do dia? O senhor percebeu que elas têm feito coisas estranhas com seu povo, causando mortes de alguns que saem meio a elas? Kellyan não o contradisse ou chamou suas palavras de tolices, o que foi o bastante para Caesar. Pessoas haviam morrido naquela cidade. As cinzas caem perpetuamente, cidadão. Caesar continuou. As brumas são mortais, e os colos estão à solta. Seria um momento muito bom de ter alianças poderosas. No domínio central conseguimos cultivar as melhores safras, pois temos mais luz do sol. O Imperador Venture descobriu um método de controlar os colos. Seja lá o que vier nos próximos anos, seria muito vantajoso ser amigo do Imperador Venture. Kellyan balançou a cabeça como se estivesse resignado.
Ele se voltou aos companheiros novamente. Vejam, como eu disse para vocês. Primeiro, ele nos diz que vem em paz. Em seguida parte para as ameaças. Venture controla os colos. Venture controla a comida. Em seguida vai dizer que Venture controla as brumas. Kellyan se voltou para Caesar. De nada adiantarão suas ameaças aqui, Terrizano. Não estamos preocupados com nosso futuro. Caesar ergueu uma sobrancelha. E por quê? Porque seguimos o sobrevivente. Desapareça da minha frente. Caesar se levantou. Gostaria de ficar na cidade e talvez reunir-me com o senhor novamente. Essa reunião não acontecerá. De qualquer forma, eu preferiria ficar. Tenha minha palavra de que meus homens não causarão problemas. Tenho sua permissão? Ele curvou a cabeça em deferência. Kellyan murmurou algo entre os dentes, antes de assinar para ele. Se eu proibir, você simplesmente vai se esgueirar de qualquer jeito. Fique se precisar, Teizano, mas já aviso. Siga nossas leis e não cause problemas. Caesar se curvou ainda mais, em seguida retirou-se com seu pessoal. Bem, Brisa disse, acomodando-se na carruagem. Revolucionários, assassinos, todos usando as mesmas roupas cinzentas. Ruas canal, onde a cada 10 prédios um foi incendiado até ruir. É um lugar adorável esse que Ellen escolheu para visitarmos. Lembre-me de agradecê-los quando voltarmos. Caesar sorriu, embora não estivesse no melhor dos humores. Ah, não fique tão cabisbaixo, meu velho, Brisa disse, agitando seu bastão enquanto a carruagem começava a se mover com os soldados ao redor. Algo me diz que aquele Kellyan não é nem metade da ameaça que sua postura faz parecer. No fim, vamos convencê-lo. Não tenho tanta certeza, Lord Brisa. Este lugar é diferente das outras cidades que visitamos. Os líderes não estão tão desesperados e o povo é mais subserviente. Não conseguiremos nada fácil aqui, creio eu. Ariane cutucou o braço de Brisa. Brisinha, está vendo aquilo lá? Brisa estreitou os olhos contra a luz, e Caesar se inclinou para a frente, olhando para fora da carruagem. Um grupo de pessoas havia acendido uma fogueira no quintal. A chama gigantesca lançava um rastro rodopiante de fumaça no ar. Caesar, perplexo, piscou uma mente de estanho para usar na melhoria da visão. Afastou o impulso e apertou os olhos contra a luz da tarde. Parece tapeçarias, disse um dos soldados que marchava ao lado da carruagem. E mobília, objetos ricos que são sinais de nobreza. De acordo com o cidadão, a queima foi preparada para as vistas dos senhores Clara. Kellyan provavelmente mantém armazéns para que possa ordenar sua queima em momentos teatralmente adequados. Caesar ficou paralisado, pois o soldado era notavelmente bem informado. Olhou mais de perto, desconfiado. Como todos os seus homens, aquele usava uma capa com um capuz puxado para a frente, protegendo-o das cinzas que caíam. Quando o homem virou a cabeça, Teizano conseguiu ver que, estranhamente, usava uma venda grossa amarrada sobre os olhos, como se fosse cego. Apesar disso, Caesar reconheceu seu rosto. Fantasma, meu garoto! Brisa exclamou. Sabia que você apareceria uma hora ou outra. Por que a venda? Fantasma não respondeu à pergunta. Em vez disso, virou-se, olhando para as chamas reluzentes da fogueira. Parecia haver uma tensão em sua postura. O tecido deve ser fino bastante para enxergar através dele, Caesar pensou. Era a única explicação para a maneira hábil e graciosa com a qual o fantasma se movia, apesar da venda. Mas certamente parecia grosso bastante para obscurecer a visão. O fantasma se virou para Caesar. Vocês vão precisar de uma base de operações na cidade. Já escolheram uma? Brisa negou com a cabeça. Estávamos pensando em usar uma estalagem. Não há estalagens de verdade na cidade, o fantasma revelou. Kellyan diz que os cidadãos devem cuidar um dos outros, permitindo que visitantes fiquem em seus lares. Brisa disse. Talvez precisemos acampar lá fora. O fantasma fez que não com a cabeça. Não precisam. Sigam-me. O capitão do Ministério da Inquisição. O cantão do Ministério da Inquisição? Caesar perguntou, franzindo o senho, ao descer da carruagem. Fantasma estava diante deles, nos degraus que levavam para dentro do grande edifício. Ele se virou, meneando a cabeça estranhamente envolta em panos. Kellyan não tocou em nenhum dos edifícios ministeriais. Ordenou que portas e janelas fossem pregadas com tábuas, mas não pilhou ou queimou nenhum deles. Acho que ele tem medo dos inquisidores. Um medo saudável e racional, meu garoto, Brisa disse, ainda sentado na carruagem. Fantasma bufou. Os inquisidores não virão nos incomodar, Brisa. Estão ocupados demais tentando matar Venham. Ele subiu os degraus e Caesar o seguiu.
Às suas costas, ele conseguiu ouvir Brisa suspirar exageradamente. Em seguida, ordenar que um dos soldados trouxesse o guarda-sol para protegê-lo das cinzas. O edifício era amplo e imponente, como a maioria das construções de ministérios. Durante os dias do Senhor Soberano, esses prédios eram a lembrança do poderio imperial em todas as cidades do Império Final. Os sacerdotes que os ocupavam eram em sua maioria burocratas e funcionários, e no entanto, aquele tinha sido o verdadeiro poder do Império Final, seu controle sobre os recursos e a administração da população. Fantasma estava ao lado das portas amplas e pregadas com tábuas do prédio. Como a maioria das estruturas em Orutou, eram feitas de madeira, não de pedra. Ele olhou fixamente para cima, como se assistisse as cinzas caírem, enquanto esperava Caesar e Brisa. Sempre fora calado, ainda mais depois da morte do tio, durante o ataque e a luta dela. Quando o Terrizano chegou, o fantasma começou a arrancar as tábuas da frente do prédio. Estou feliz por você estar aqui, Caesar, ele disse. Caesar se aproximou para ajudar a arrancar as tábuas. Puxou, tentando retirar os pregos. Ainda assim, ele devia ter escolhido uma das tábuas mais teimosas, pois enquanto as que Fantasma pegavam pareciam se soltar com facilidade, a de Caesar se recusava sequer se curvar. Se recusava sequer a se curvar. E por que está feliz que eu esteja aqui, Lord Fantasma? Fantasma bufou. Não sou Lord, Caesar. Ela nunca me deu um título. Caesar sorriu. Ele disse que você só queria um para impressionar mulheres. Claro que sim, Fantasma respondeu, sorrindo, enquanto puxava outra tábua. Que outro motivo haveria para se ter um título? De qualquer forma, me chame apenas de Fantasma. É um bom nome. Muito bem. Fantasma estendeu o braço, usando apenas uma das mãos para casualmente arrancar a tábua que Caesar estivera tentando mover. O quê? Caesar pensou, em choque. Ele não era de forma alguma musculoso, mas também não achava que Fantasma o fosse. O rapaz devia estar praticando com pesos. Seja como for, o fantasma disse, virando-se. Estou feliz que esteja aqui, pois tenho coisas a discutir com você. Coisas que outros talvez não entendam. Caesar franziu a testa. Coisas de que natureza? Fantasma sorriu. Em seguida, bateu com o ombro contra a porta, abrindo-a. Dava em uma câmara escura e cavernosa. Coisas de deuses e homens, Caesar. Venha comigo. O garoto desapareceu na escuridão. Caesar esperou ao lado de fora, mas Fantasma não chegou a acender um lampião. Conseguiu ouvir o jovem movendo-se lá dentro. Fantasma? Chamou. Não consigo enxergar aí dentro. Você teria um lampião? Houve um momento de silêncio. Ah, a voz de Fantasma disse. Certo. Um momento depois, houve uma faísca e um lampião começou a brilhar. Brisa seguiu tranquilamente atrás de Caesar. Diga-me, Caesar, ele falou baixinho. Sou eu? Ou o garoto mudou desde que o vimos da última vez? Ele parece bem mais confiante, Caesar respondeu, assentindo, mais hábil também. Mas qual você acha que seja o objetivo daquela venda? Brisa deu de ombros, tomando o braço de Ariane. Ele sempre foi um tanto estranho. Talvez ache que isso o disfarçará e ajudará a impedir de ser reconhecido como um membro do bando de Kelsier. Considerando a melhora na disposição e na dicção do rapaz, não ligo de lidar com uma esquisitice ou duas. Breeze e Ariane entraram no edifício, e Caesar acenou para o capitão Goradel, indicando que protegesse o perímetro lá fora. O homem assentiu, enviando um esquadrão de soldados para seguir Caesar e os demais. Por fim, o terceiro ficou sério e entrou no prédio. Ele não sabia bem o que esperar. O prédio fora parte do cantão da Inquisição, o mais execrável dos braços do ministério. Não era um lugar no qual Caesar gostava de entrar. O último edifício desses no qual entrou fora o convento de Siran, e a experiência fora realmente sinistra. Esse prédio, no entanto, mostrou-se bem diferente. Era apenas outro escritório burocrático. Tinha uma mobília um pouco mais austera que a maioria dos prédios do ministério. Verdade, mas ainda ostentava tapeçarias em paredes revestidas de madeira e amplos tapetes vermelhos no chão. Os ornamentos eram de metal e havia lareiras em cada cômodo. Conforme seguiu Brisa e Fantasma pelo prédio, Caesar era capaz de imaginar o que fora aquele lugar durante os dias do Senhor Soberano. Não deveria haver poeira na época, mas um ar de eficiência ligeira. Os administradores teriam sentado aquelas escrivaninhas, coletando e complementando informações sobre casas nobres, rebeldes, ska e até mesmo sobre outros cantões do ministério. Houve uma rixa duradoura entre o cantão da ortodoxia que administrava o império do Senhor Soberano e o cantão da Inquisição que o fiscalizava. Aquele não era um lugar a se temer, mas um lugar de livros de registro e arquivos.
Os inquisidores provavelmente tinham muito raramente visitado o edifício. Fantasma os guiou por várias salas apinhadas de coisas até uma câmara de armazenagem menor. Ao fundo, ao fundo. Ali, Caesar conseguiu perceber que a poeira no chão havia sido remexida. Você esteve aqui antes? Questionou, entrando na sala depois de Fantasma, Brisa e Ariane. Fantasma sentiu. E vendo também. Não se lembra do relatório? Ele tateou o chão, encontrando, por fim, uma tranca escondida no e abrindo um alçapão. Caesar espreitou a caverna escura abaixo. Do que ele está falando? Ariane sussurrou para Brisa. Vendo esteve aqui? Ela fez o reconhecimento da cidade, querida, o abrandador falou. Para encontrar o depósito, Caesar interrompeu quando o fantasma começou a descer uma escada para dentro da escuridão, deixando o lampião para trás. O depósito de suprimentos deixado pelo Senhor Soberano. Todos eles estão embaixo de prédios do Ministério. Bem, estamos aqui para recuperá-lo, não é? Ariane perguntou. Então, conseguimos. Por que se importar com aquele tal cidadão e seus camponeses malucos? Não há maneira de tirarmos esses suprimentos da cidade com o cidadão no controle. A voz de fantasma pairou até eles, ecoando levemente. Há muita coisa aqui embaixo. Além disso, minha querida, Brisa disse, ela não nos enviou aqui apenas para pegar esses suprimentos, mas também para suprimir uma rebelião. Não podemos ter uma de nossas maiores cidades em revolta, e principalmente não podemos permitir que a rebelião se espalhe. No entanto, devo dizer que me é estranho estar deste lado da questão. Digo, impedir uma rebelião em vez de iniciar uma. Talvez tenhamos que organizar uma rebelião contra a rebelião, Brisa. A voz de fantasma ecoou lá embaixo. Se isso deixar você mais confortável. De qualquer forma, vocês três vão descer ou não? Caesar e Brisa se entreolharam. O abrandador apontou para o fosso escuro. Depois de você. Caesar pegou o lampião e desceu a escada. Ao fundo, encontrou uma pequena câmara de pedra cuja parede havia sido empurrada para revelar uma caverna. Entrou na caverna. Brisa alcançou o solo atrás dele e ajudando Ariane a descer em seguida. Caesar ergueu o lampião encarando o espaço em silêncio. Pelo Senhor Soberano, Brisa disse, entrando na caverna atrás de Caesar. É enorme. O Senhor Soberano preparou esses depósitos para o caso de um desastre, Fantasma comentou. À frente deles na caverna. Foram planejados para ajudar o Império a passar pelo que estamos enfrentando. Eles não seriam muito úteis se não fossem criados em escala grandiosa. Grandiosa, a palavra correta. Estavam em uma plataforma próxima ao teto da caverna, e uma vasta câmara estendia-se abaixo deles. Caesar conseguia ver fileiras e mais fileiras de estantes alinhando-se pelo chão da caverna. Acho que deveríamos montar nossa base aqui, Caesar, Fantasma disse, movendo-se na direção das escadas que levavam ao chão da caverna. É o único lugar defensável da cidade. Se ocuparmos o prédio lá em cima com nossas tropas, poderemos usar os suprimentos desta caverna. E até mesmo nos retirar para cá em uma emergência. Poderíamos defender esse lugar, até mesmo contra um ataque direto. Caesar se virou, examinando a entrada de pedra da câmara. Era tão pequena que apenas um homem poderia passar por vez, o que significava que seria muito fácil de vigiar. E provavelmente havia uma maneira de fechá-la. De repente, me sinto muito mais seguro nesta cidade, Brisa observou. Caesar assentiu. Ele se virou, observando a caverna novamente. À distância, conseguiu ouvir algo. É água? Fantasma estava descendo os degraus. Novamente, sua voz ecoou sinistramente na câmara. Cada depósito tem uma especialidade, algo que contém mais que os outros. Caesar desceu os degraus, conforme os soldados de Gorodel entravam na câmara atrás de Brisa. Embora estivessem trazendo mais lampiões, Brisa e Ariane preferiram se manter perto de Caesar quando desceram. O Terrizano logo percebeu que conseguia ver algo cintilando à distância. Ergueu o lampião, parando nos degraus ao reparar que um tanto da escuridão à distância era plano demais para ver parte do chão da caverna. Brisa soltou um assobio baixo enquanto eles examinavam um enorme lago subterrâneo. Bem, ele observou. Acho que sabemos para onde foi toda aquela água dos canais. Originalmente, os homens acreditavam que a perseguição de Rashek, a religião de Terry, se originava do ódio. E agora que sabemos que o próprio Rashek era um terrizano, sua destruição de tal religião parece estranha. Suspeito que teve algo a ver com as profecias sobre o herói das eras. Rashek sabia que, no fim, o poder da preservação acabaria voltando para o poço da ascensão.
Se permitisse que a religião de Terry sobrevivesse, talvez algum dia uma pessoa encontrasse o caminho até o poço e tomasse o poder, usando-o em seguida para derrotá-lo e derrubar o seu império. Então ele suprimiu o conhecimento sobre o herói e o que ele deveria fazer na esperança de guardar o segredo do poço para si.